encantados! Lindo dia, tarde ou noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse videozinho aqui. Eu sou a Tita Oliveira e você está no canal Baralho Cigano e Magia. Gente, hoje, quinta-feira, o vídeo ele demorou um pouquinho pra sair. Um pouquinho, tipo, quinta quase sexta, né? Mas estamos aqui, firmes e fortes. Eu acho que eu já consegui arrumar aí a questão do espaço do meu celular. Então, eu vou ver se eu já gravo, tipo, uns 2, 3 vídeos, que é pra ficar aí uma gordurinha e, de repente, isso não acontecer de novo. Mas, amores da minha vida, isso pode acabar acontecendo de vez em quando, afinal de contas, né? Tem os vídeos pro canal, tem o material que eu preciso trabalhar, que eu preciso preparar, tem os atendimentos que eu faço, tem as apostilas, tem o bebezão, tem a casa, enfim. Então, é aquela coisa, né? Mãe solo, a gente também precisa se desdobrar em 10 para conseguir dar conta de absolutamente tudo. Mas vou procurar manter realmente a sequência de segunda a sexta-feira, vídeos todos os dias aqui, tá bom? Então, vamos lá. Resolvido a questão do meu celular, já curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, aciona o sininho para você receber sempre as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, tá certo? Inclusive o fato de você curtir e deixar um comentário aqui no vídeo é algo que acaba me ajudando justamente pelo fato do canal ser monetizado. Então, qualquer coisa escreve aí pra mim. Eu sou um encantado do BCM, porque é uma forma de você interagir com o vídeo, né? E aí a plataforma entende que o conteúdo é relevante e acaba entregando para mais pessoas. Então, por favor, deixe um comentário aqui no vídeo. Belezinha? Amores, olha só, hoje a gente vai falar da lâmina número 2 do baralho cigano, não, do tarô, né? A lâmina número 2 dos arcanos menores do tarô. E aí, vale a pena ressaltar sempre que a gente precisa levar em consideração os números que a gente conversou em uma aula anterior. Acho que foi a quarta aula, quinta aula. Bom, não tenho certeza. Todos os números, eles têm meio que uma energia já predominante, independente de qual seja o naipe, tá? Então, são energias que se complementam, ok? Então, quando a gente fala de números, tem uma regra, é que eu não vou chamar de regra, tem a ver com numerologia, tem a ver com a própria energia do número. Então, aquele significado que a gente estudou, ele vai só se complementar com o significado do naipe, entendem? Bom, ao decorrer da explicação, eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro. À medida que eu for falando aqui, deixa eu colocar o óculos para eu conseguir enxergar melhor. E que nem eu falei, ainda não vai ser nesse vídeo que eu vou liberar a apostila, tá? Então, a gente vai primeiro terminar a sequência inteira do naipe de ouros, especificamente, né, dos pentáculos. Quando eu terminar a sequência dos pentáculos, aí eu libero a apostila pra não ficar tudo muito picado. Ou então a cada 3. Enfim, eu vou ver. Talvez eu libere na semana que vem, na próxima aula, ou então eu faço o naipe inteiro mesmo. Fiquem atentos, independente de qualquer coisa, a minha forma de me comunicar com vocês é sempre lá através do canal do Telegram. Inclusive, né, o fato de eu não ter conseguido postar vídeo ontem, não ter postado vídeo hoje, embora esse vídeo aqui, assim que eu terminar de gravar, ele vai subir, mas eu avisei lá no canal do Telegram, tá? Então, assim, a forma de eu me comunicar com vocês, inclusive de vocês interagirem comigo, é mais fácil pelo Telegram, ok? E aí as apostilas, todo o material didático que eu tô preparando, também tô liberando lá no Telegram. Então, fiquem atentos no canal do Telegram. Gente, todas as minhas redes sociais são Baralho Cigano e Magia, todas. Então, TikTok, Telegram, Instagram, Facebook, aqui, né, o YouTube, é tudo Baralho Cigano e Magia. Vocês me acham como Baralho Cigano e Magia Tita Oliveira, tá? E deixa eu ver o que mais. Acho que é isso. São todos os recadinhos? Acho que sim. Dá uma fuçadinha na loja do Baralho Cigano e Magia, www.baralhociganimagia.com.br. E tem mais uma coisa. Amores da minha vida, meus encantados abençoados, me mandem relatos de histórias, de vivências, de coisas que vocês já tenham passado em relação a esse mundo holístico de um modo geral. Eu preciso de relatos. Eu já estou ficando sem relatos para poder contar
aí pra vocês. Eu tô até pensando em, de repente, procurar algum relato pela internet mesmo, mas aí quando for relato da internet eu vou falar, tá? Eu vou falar assim, ó, gente, esse não é um relato que ninguém me mandou, é um relato que eu peguei na internet e eu vou contar pra vocês, porque eu não tenho conteúdo, porque vocês não estão mandando, entendeu? Então vamos lá. E pra quem não tá entendendo ainda do que eu tô falando, é porque toda sexta-feira a gente tem um quadro aqui que chama Contos de Cartas, onde vocês mandam relatos aqui, contando sobre alguma experiência que vocês tenham vivido nessa questão holística, beleza? Então é isso. Vamos lá. Carta número 2, o 2 de pentáculos, o 2 de ouros, olha só. Esse daqui é um baralho dourado, que eu acho ele lindo, maravilhoso. Já mostrei ele pra vocês aqui algumas vezes. Ó, aqui ficou bom, hein? Aqui essa imagem ficou legal. Olha só. Bom, enfim, vamos lá. Eu vou seguir aqui a apostila, porque pra eu não me perder, tá? A apostila é essa que vocês vão receber. Então, vamos lá. Enquanto o as, né, o as de ouros, o as de pentáculos, ele vai falar, olha só, a gente falou na aula passada a respeito da lâmina do as, né? Ele vai falar sobre a realização de um sonho, o começo, né, de uma nova empreitada aí, o começo de uma situação, o começo da realização de um sonho. O número 2, ele vai começar a trazer alguns obstáculos, alguns pequenos obstáculos, obstáculos transponíveis, parecido lá com quem tá estudando, né, com quem estudou também as lâminas do baralho cigano, parecido com a lâmina número 2 dos obstáculos que a gente tem lá no baralho cigano também. Então, ela vai falar sobre obstáculos transponíveis. Lógico que traz muito mais informação, afinal de contas, baralho cigano é uma coisa, tarô é outra coisa, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Às vezes tem algumas informações que podem ser parecidos, mas parecido não é igual, eu sempre falo isso, tá? Parecido não é igual. Então, o que que acontece? O número 2, ele vai trazer já essa energia meio que de alguns pequenos obstáculos, até para você saber se você realmente quer continuar nesse caminho ou não. Eu tô usando, na aula passada eu já falei sobre esse exemplo, porque eu dei o exemplo da Mariazinha, ou pelo menos aqui eu vou dar o exemplo da Mariazinha. Ó, na explicação anterior eu falei sobre imaginar um empresário que realizou o sonho de abrir a sua empresa. Para melhor entendimento, vamos trazer este empresário como sendo, na verdade, a Mariazinha. Então, vamos pegar uma Mariazinha aí. Imagina que a Mariazinha, ela tem o sonho de abrir uma loja de roupa feminina. É o sonho da vida dela. A Mariazinha, ela adora moda, ela sempre quis ter uma loja de roupas. Então, a Mariazinha, ela abre a tão sonhada loja dela, beleza? Perfeito. Esse é o as, certo? O as de ouro, ele é o quê? É a realização daquele sonho. Então, ela abriu, ela conseguiu. Mas, com a realização desse sonho, começam a vir algumas dificuldades. Gente, desculpem pelo barulho aqui, tá de noite, ó, já são 11h15 da noite, eu tô gravando, mas vocês veem que ainda tem muito barulho aqui na rua, né? Enfim, então, a Mariazinha no as de ouro, ela realizou o sonho dela e abriu a loja de roupas. No 2 de ouros, é como se ela fosse... O 2 de ouros, ele vai falar muito sobre nós termos jogo de cintura para poder lidarmos com as coisas. Inclusive, quando a gente for falar sobre o significado, né, a simbologia da lâmina, olha só, a gente vê que o bonequinho aqui, o moçoilo, né, o rapaz, ele tá sempre equilibrando esses dois pentáculos. Então, ele tá sempre tentando equilibrar de um lado e do outro. Ou seja... Essa é uma carta que ela fala sobre o fato de nós termos jogo de cintura, justamente para a gente poder lidar com as adversidades que acontecem. E são as coisas do dia a dia. Então, beleza, a Mariazinha realizou o sonho dela, que foi de abrir a loja. Perfeito, lindo, maravilhoso. Só que junto com a realização desse sonho, vão vir as dificuldades do dia a dia. Então, é aquele cliente chato, é aquela conta, e assim... São dificuldades que não necessariamente foram causadas pelo consulente, tá? Isso é uma coisa importante da gente pontuar. Então, não é uma dificuldade porque a Mariazinha foi irresponsável e esqueceu de pagar a conta de luz. Não. É mais aquela dificuldade, tipo,
Poxa vida, acabou a luz da região inteira e a Mariazinha não tá conseguindo fazer a liberação de uma mercadoria porque tá no computador. Entende? É algo que foge do controle dela. Então, são as pequenas dificuldades que a realização desse sonho trouxe. E o fato da Mariazinha ter que ter jogo de cintura para lidar com essas dificuldades do dia a dia. Porque às vezes quando a gente pensa em realizar um sonho, normalmente a gente não pensa nas dificuldades que esse sonho vai trazer, né? Que a realização desse sonho vai trazer. As dificuldades do dia a dia mesmo. Eu tenho sonho de me casar. Pô, lindo, maravilhoso, mas e as dificuldades da convivência 2? Eu tenho sonho de entrar na faculdade. Ok, mas e as dificuldades em administrar todas as matérias, preparar um TCC, não sei o que, entende? É isso. É como se essa carta dissesse assim, olha, você não queria? Você queria, você realizou. Agora você tem que aprender a administrar esse sonho, porque esse sonho não vão ter só coisas boas, vão ter pequenas dificuldades ao longo desse caminho. E essas pequenas dificuldades servem, inclusive, para você entender e perceber se realmente é isso que você quer. Poxa vida, será que eu sonhei uma coisa, mas a realidade está sendo bem diferente? Aqui é como se você ainda fosse ter a chance de mudar de ideia. É como se o universo estivesse te apresentando algumas coisas no sentido, tem certeza? Olha só o que te aguarda. Né? Então imagina que a Mariazinha, ela realizou o sonho dela, ela montou a empresa, montou a loja e um belo dia estourou o cano do banheiro. Então assim, é uma dificuldade, mas a Mariazinha vai ter que lidar com isso. Não dá pra ela varrer pra debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu. Estourou o cano do banheiro. Ela teve que fechar o registro, ela vai ter que chamar alguém pra consertar. Ela não pode pura e simplesmente ignorar. E aí ela vai ter que ter jogo de cintura pra lidar com isso. Só que ela vai ter que lidar com o cano que tá estourado, com o cliente que tá chegando na loja, com o funcionário que de repente chega atrasado todo dia, com... Entende? São as dificuldades que acompanham essa questão desse sonho, entende? E aí lembram aquilo que eu falei a respeito de todos os números 2, né? Então seja o 2 de ouros, o 2 de copas, o 2 de paus, o 2 de espadas, todos eles vão falar do quê? Vão falar de parceria, todos eles vão falar a respeito de ceder, de prestar atenção em relação ao outro. Não é isso que eu tinha comentado com vocês em relação a todo número 2, não importa de qual seja o naipe? A gente pode falar isso a respeito de coisas também, não precisa ser só o ceder para o outro, mas dentro desse cenário que eu trouxe para vocês, no sentido de que, poxa vida, a Mariazinha, ela tem uma loja agora e estourou um cano no banheiro. De repente ela tinha programado que ela ia sair da loja às 6 horas da tarde porque ela tinha um aniversário para ir. E agora ela precisa decidir se ela vai simplesmente largar tudo lá e amanhã eu resolvo, dane-se, eu vou priorizar o meu aniversário, ou ela vai ficar ali na loja e vai acabar cedendo e vai acabar, entende? O quão essa dificuldade vai exigir que ela abra mão de outras coisas, saca? Então, essa questão do ceder, essa questão do negociar com o outro, isso se aplica tanto em relação a pessoas quanto em relação a situações. Às vezes você vai ter que ponderar a situação e falar assim, não, eu vou ter que abrir mão disso. Teu sonho é entrar na faculdade, mas a hora que você tá lá na faculdade, tá todo mundo indo pro barzinho e você vai ter que abrir mão do barzinho porque você realmente precisa estudar. Ou será que você não vai dar conta? Aqui é o momento em que o universo começa a colocar algumas dificuldades justamente para ver o quão insistente você é em relação a esse sonho. O quanto realmente você quer que esse sonho seja real, que ele permaneça. E aí vai de você ter jogo de cintura para lidar com isso. Tá dando para entender a lâmina número 2? Amores da minha vida. Essa é uma carta que ela vai falar sempre sobre o fato de nós trilharmos o caminho do meio, entende? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, assim, há coisas que de repente vão acontecer dentro da loja que a Mariazinha pode deixar para resolver no dia seguinte.
Ai, tem um funcionário que sempre chega atrasado, hoje chegou atrasado de novo. Pode deixar que amanhã eu vou pegar o fulano para dar uma carcada nele, entender o que é que tá acontecendo, tentar encontrar uma solução por conta de todos esses atrasos. Putz, estourou o cano do banheiro, é um negócio que não dá para esperar até amanhã, então eu vou ter que ceder, eu vou ter que abrir mão. Entendem, amores da minha vida? Então, todos os números 2 vão falar sobre parceria, vão falar sobre você se colocar no lugar do outro, vão falar sobre... Não foi isso que a gente conversou na aula passada? Deixa eu ver aqui. Ó, o número 2 eu tinha colocado. É uma parceria, essa carta traz um pouco da energia de pacificação, pois você se coloca no lugar do outro de maneira empática. Volto a dizer, isso serve tanto para pessoas quanto para situações. É uma carta que pede para que você olhe a situação antes de qualquer coisa, certo? Isso foi o que eu coloquei lá na apostila, lá na aula passada, deixa eu ver, foi na aula 4 e 5. Essa daqui, se eu não me engano, foi na aula número 4, tá? Onde a gente estava falando do número 2 de um modo geral. E aí, volto a dizer, trazendo isso aqui para a realidade atual, tá? Então, pro 2 de ouros, levando em consideração que o 2 de ouros sempre vai falar de uma situação que tá acontecendo, é uma situação real, é algo que está concreto ali na sua frente agora, tá? É aquilo que tá acontecendo naquele momento. Então, o As te trouxe a realização do seu pedido e o 2, você começa já a enxergar os pequenos obstáculos que esse seu sonho realizado traz. Deixa eu ver. Não foi culpa da Mariazinha, que é aquilo que eu falei pra vocês. Então, assim, são dificuldades que simplesmente acontecem. Não se trata de algo errado que a Mariazinha tenha feito. Então, quando sai essa carta aqui, você sabe que é algo que o seu consulente não tem culpa. Mas independente dele ter culpa ou não, ele vai ter que lidar com aquela situação. Então, assim, tem uma dificuldade aí diante de você. E você tem que lidar com isso. Foi você que provocou? Não, não foi você que provocou. Mas tendo sido você ou não, a situação tá aí na tua frente. E você vai ter que ter jogo de cintura para lidar com essa situação, tá? O sonho dela está acontecendo, mas com ele, algumas dificuldades também o acompanham. O 2 de ouros fala justamente desse jogo de cintura que a Mariazinha precisa ter para lidar com tudo isso. É o traquejo que ela tem em todas as situações. O 2 de ouros não vai falar de uma dificuldade absurda, apenas de coisas pequenas que exigem a atenção do consulente. Vale ressaltar que, diante de toda essa situação, é normal também que o consulente apresente um pouco de medo, mas apesar disso, essa carta também fala de autoconfiança. O medo seria por estar lidando com uma situação nova. Ao mesmo tempo, existe uma autoconfiança de que o consulente é capaz de lidar com tudo isso. Então, vamos entender isso daqui. Porque são duas energias antagônicas, né? A autoconfiança e o medo. Mas vamos lembrar novamente que todas as lâminas têm o polo positivo e têm o polo negativo. Então, o que que acontece? Quando a gente fala do As, independente de qual seja o naipe, a gente está começando uma situação. Ou seja, você saiu do zero. Desculpa, gente, eu acho que eu esqueci de pegar minha água. Você saiu do zero, então é uma novidade, é diferente. Por exemplo, imagina que a Mariazinha já tivesse a loja dela por 10 anos, ou seja, 10 anos que ela tem uma loja, ou seja, ela já sabe mais ou menos como administrar, ela já sabe como ter jogo de cintura, ela já sabe como lidar com isso, e agora ela tá querendo expandir a loja, tá? Isso é uma situação, ou seja, ela não estaria saindo do zero. Ela tem um conhecimento, ela tem uma bagagem e ela quer expandir. Então, a gente pode falar de um novo começo, mas não é um novo começo que tá partindo do zero. Isso seria o 10. A gente vai falar disso lá no 10, tá? O número 1 é aquela coisa que é nova no completo, ou seja, a Mariazinha, ela nunca teve uma loja. Ela nunca teve essa experiência. Então, tudo que ia acontecer com ela, a partir do dia que ela abriu a loja,
tudo que acontecer ali é novidade. Ela ainda vai aprender como lidar com aquilo. Entende? E tudo que é novidade nesse nível dá uma certa sensação de medo. Entende? Porque você tá lidando com todas aquelas situações pela primeira vez na sua vida. É a primeira vez que você tá tendo que lidar com uma situação de ter uma loja e o cano do banheiro estourar. De repente, sei lá, daqui a 10 anos que você tem loja, se essa situação acontecer de novo, ai, tô aqui na loja depois de 10 anos, putz, o cano do banheiro estourou de novo. Pô, beleza, você também vai ter que correr com aquilo, mas você às vezes já tem o telefone do encanador, você já sabe quem chamar, você já sabe como que você vai coordenar, entende? Porque você já tem uma bagagem. Agora, quando a gente fala do AIS, e aí depois a gente fala do 2, a gente tá falando de uma situação nova, é uma situação que tá começando agora. Então, é a primeira vez que a Mariazinha se vê em uma situação onde ela tem que lidar com um cano estourado na loja nova dela que abriu e inaugurou há pouco tempo. Entende? E isso gera uma certa sensação de medo. Mas, ao mesmo tempo, a Mariazinha se sente confiante para poder lidar com isso. Porque, cara, era o sonho dela abrir uma loja de roupas. Então, por mais que tenha um certo medo pelo fato dela ter que lidar com aquela situação adversa, né? Pra ela ter que lidar com aquela situação de dificuldade pela primeira vez, também tem a energia do, não, mas eu sou capaz, eu sou a dona da loja. Eu sou a dona da loja e eu vou conseguir lidar com isso. Então, a Mariazinha, ela vai movimentar, ela vai fazer, ela vai acontecer, ela vai ligar pra um, ela vai ligar pra outro, ela vai procurar na internet, ela vai... Entende? Ela vai ter esse jogo de cintura, ou seja, dá um pouco de medo? Dá, mas não é um medo que paralisa. Não é um medo que impede ela de fazer o que ela precisa fazer. O 2 de ouros, ele vai falar desse jogo de cintura. Então, ela fica com um pouco de receio por passar por aquela situação pela primeira vez, mas ao mesmo tempo ela se sente confiante o suficiente para poder lidar com o problema e tem jogo de cintura para poder fazer isso. Deu para entender o porquê dessas duas energias? Então, tem uma certa energia de medo, mas também tem a energia da autoconfiança. Eu tô com medo porque é a primeira vez que eu tô lidando com isso, então isso dá um certo medinho, mas ao mesmo tempo, sim, eu me sinto capaz para poder lidar com isso. Deu para entender? São duas energias antagônicas, mas dá para elas conviverem aí dentro dessa mesma situação, tá? Outra questão importante em relação à lâmina número 2 é: será que depois de passar por todos esses pequenos obstáculos, o consulente vai continuar querendo as mesmas coisas que ele queria antes? Olha aí o que eu falei para vocês a respeito de que o universo é como se o universo estivesse realmente te testando. E aí, tem certeza que é isso que você quer, Mariazinha? Você tá vendo que não é tudo um mar de rosas, né? Tem certeza que é isso que você quer pra tua vida? Então, é como se o universo te desse motivos pra pensar se você... Porque assim, tá começando, o seu sonho ele tá só começando, você ainda não criou uma trajetória, porque muitas vezes, gente, quando a gente... É difícil a gente pular fora do barco depois que já se passou muito tempo. A gente vê isso muitas vezes em relacionamentos, em empresas também, no sentido de... Poxa vida, mas eu já tô dentro dessa empresa há 10 anos, eu vou pedir as contas? Imagina, eu não vou jogar 10 anos fora. Eu tô dentro desse relacionamento há 10 anos, eu já investi demais, eu já passei por muita coisa. Não é justo agora eu sair... A gente é apegado, o ser humano é apegado. Aqui você ainda tá no começo do trajeto. É como se o universo estivesse falando assim, tem certeza? Ainda dá tempo de pular fora desse barco aí. Entende? Será que a Mariazinha, depois de poder será que a Mariazinha, depois de poder constatar na pele como é de fato ter uma loja, ela vai querer continuar querendo isso? Ou seja, essa é uma carta que também fala de dúvidas. É a carta onde o consulente começa a se questionar sobre as coisas. É uma carta que ela vai falar muito a respeito de dúvida. Porque uma coisa é a gente imaginar como vai ser, outra coisa é a gente vivenciar. Igual eu falei, né? Quando a gente casa, ai, meu sonho é casar. Aí você casa, aí você começa a ter dificuldades ali dentro do casamento
normal, tá? Coisa normal de adaptação. Pô, teu marido gosta de tal coisa, você gosta, né? São duas pessoas diferentes convivendo juntos. Aí, de repente, bate aqueles momentos que você fala, cara, será que eu fiz certo? Será que eu devia ter casado mesmo? Sabe, quando bate aquela incerteza, aquela insegurança, aquele medinho do caraca, mano, o que foi que eu fiz? Né? Então, é isso. Entenda que a Mariazinha pode ter tido um pouco de medo em lidar com aquelas questões pela primeira vez, mas ao mesmo tempo ela se sente preparada para lidar com elas. Mas agora ela também começa a pensar se de fato é isso que ela quer para a vida dela. Medo, autoconfiança e incerteza. Olha aí. 3 energias dessa carta. Então, ela tem medo porque ela tá tendo que lidar com uma situação pela primeira vez, mas ao mesmo tempo, ok, ela se sente capaz, mas aí bate também a insegurança no sentido de, será que é isso que eu quero? Então, entendam que ela tem um certo receio? Tem, mas ela se sente confiante. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela se sente confiante, tá? Eu posso lidar com isso. Mas aí vem a pergunta, mas será que eu quero? Poder e querer são 2 coisas diferentes. Eu posso lidar com isso, mas eu quero lidar com isso? Tô com um pouco de medo porque é a primeira vez, mas eu sei que eu posso. Mas será que eu quero? Essas 3 perguntinhas, meus amores, são perguntas chaves dessa carta aqui. Quando sai essa carta aqui pro seu consulente, você sabe que ele pode estar com certo receio porque ele tá lidando com uma situação pela primeira vez. Então, isso causa uma certa estranheza, mas ele se sente preparado para lidar com isso. Ele só não sabe se ele quer continuar lidando com isso. Ai, 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 ui, ui. Então, é uma carta de dúvida. É uma carta de muitas dúvidas. E o consulente precisa ter jogo de cintura para lidar com tudo isso. Ele precisa saber abrir mão, ele precisa saber quando dizer sim e quando dizer não, e não pesar demais no não ou não pesar demais no sim. Ter jogo de cintura para lidar com as coisas. Pensar no outro, ter empatia em relação ao outro, porque isso fala todos os números 2. Entendem quando eu digo que as informações, elas se complementam? As informações se complementam. Então, todo número 2, independente de qual seja, ele vai falar sobre empatia, sobre saber ceder, né? Ele vai falar sobre isso. O 2 de ouros vai falar sobre você ter jogo de cintura em relação às suas atitudes. Certo? Ok. E aí, assim, meus amores, se vocês não entenderam ainda muito bem a questão do significado dos números de cada lâmina, volta lá na aula número 4, volta lá na aula número 5, assiste de novo, tenta entender melhor o significado dos números, porque aquilo lá vai se juntar, vai unir ao significado do número dentro do naipe, tá? É isso que eu digo, amores da minha vida, fazendo um adendo aqui. Eu, sinceramente, eu não entendo como alguém pode falar assim, olha, eu garanto que você vai aprender a jogar tarô em 3 meses. Amores, desculpa. Eu já ouvi algumas propagandas assim, sabe? De gente falando, não, aprenda a jogar tarô, conheça o tarô profundamente em 3 meses. Eu garanto que com o meu curso, em 3 meses, você vai conhecer o tarô de uma maneira profunda. Amores da minha vida, vocês têm noção que mesmo aqui no YouTube eu tô dando só uma pincelada, eu tô dando uma pincelada sobre o tarô, que o buraco é muito mais embaixo? Enfim, né? É o ser humano querendo as coisas rápidas de uma maneira mágica, milagrosa, e achando que em 3 meses vai conhecer o tarô profundamente, vai poder sair atendendo todo mundo. Então, assim, né? Bom, vamos lá. Vamos para a simbologia da lâmina número 2. Olha só, vocês reparem que, ó, tem o homem aqui, né, o cidadãozinho,
E aqui atrás nós temos algumas ondas, estão vendo? E tem dois barquinhos, ó, tem um barquinho aqui e tem um barquinho aqui, que eu não sei se dá pra ver direito, ó. Assim, assim, ó. Tem um barquinho aqui, estão vendo? Tem outro navio aqui e tem ondas. O que que isso significa? Isso daqui fala justamente dos altos e baixos da vida. As coisas que a gente não consegue controlar. A gente não consegue controlar a maré. A gente não consegue controlar as ondas do mar. Não é um negócio que você consegue controlar. E a vida tem altos e baixos. O que a gente precisa fazer é tentar navegar com esse barquinho aqui da melhor maneira possível. Não tentando ir contra a maré, porque você não vai conseguir. Gente, o mar ele sempre vai ser muito mais bravo, ele sempre vai ser muito mais, né, muito mais forte do que qualquer barquinho que você tenha, qualquer navio, qualquer iate, qualquer... O mar sempre vai ser muito mais forte. Então, assim, você é que precisa aprender a navegar nessas águas. E essas águas aqui, essas ondas, elas falam justamente dos altos e baixos da vida. Porque todo mundo tem altos e baixos. Todo mundo tem momentos positivos, momentos negativos, e a gente precisa aprender a lidar com isso. É justamente isso que traz aqui essa carta, esse simbolismo todo aqui. Você é como se você fosse o barquinho nessas marés aqui, nesses altos e baixos. Entende? Você tem que aprender a se adaptar, você tem que ter jogo de cintura. Você precisa saber navegar o seu barquinho para você não afundar. Entende? Tá. Esse homem aqui, esse mocinho, vocês estão vendo que ele tá numa posição meio dançando, né? Ele tá meio dançando, ou seja, ele tá se sentindo seguro. Ele tá se sentindo bem. Aqui, ó, a gente tem justamente os dois pentáculos. E aqui é como se fosse uma fita. Essa fita, ela forma a Lemnis Capita, ou seja, o símbolo do infinito. Ou seja, é um dançar eterno, se equilibrando nas ondas da vida, nos altos e baixos. Altos e baixos. Acho que é assim. Enfim. E você tem que fazer isso com leveza. Entende? É importante que você faça isso com leveza. Ele se sente seguro. Ele vai passando aí esses pentáculos de uma mão para outra em uma dança eterna, de uma maneira confiante, de uma maneira segura. Afinal de contas, você não sairia por aí dançando com dois pratos na mão se você não se sentisse seguro para fazer isso. Quando a gente, igual assim, né? Leva esse bolo lá pra não sei aonde. Aí, às vezes, a gente tá com o bolo na mão, a gente fala, ai, meu Deus, a gente tá com medo de deixar o bolo cair, a gente segura com as duas mãos e a gente vai andando, prestando atenção exatamente onde a gente tá pisando, né, pra não tomar um trupicão, deixar o bolo cair, deixar tudo ir pro chão. Ele não, você vê que ele tá assim, né, ele tá equilibrando, ou seja, ele tá se sentindo seguro o suficiente pra sair por aí com dois bolos, um em cada mão e ainda dançar. Sabe? Ainda dançar com o negócio, ainda dançar. Ele se sente seguro o suficiente para fazer isso. Saca? Ele vai fazendo, ele vai dançando, ele vai lidando com a situação. Equilibra daqui um pouco, aí equilibra dali um pouco. E lida com a situação. E isso vai acontecer sempre. Sempre. Esse daqui são, ó... Esse baralho cigano aqui que eu acho lindo, das fadas. E o tarô dourado aqui que eu tô, né? Enfim. Entendem? Amores da minha vida. Então, ele se sente seguro. E isso daqui representa sempre o fato de nós termos jogo de cintura para lidar com a situação que acontece na nossa vida o tempo todo. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui, ó. Repare que no fundo do homem temos a representação das ondas do mar, ok? Não podemos controlar as marés, mas preciso continuar navegando. O homem da lâmina vai equilibrando os pentáculos,
que tem nas mãos em uma fita que forma o símbolo do infinito. Isso porque na vida sempre teremos que buscar o equilíbrio das coisas. E ele se sente confiante ao fazer isso. Ele faz o que precisa ser feito para não deixar os pentáculos caírem. Gente, isso também é muito importante. Fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito nem sempre quer dizer fazer o que você quer fazer. E aí, voltando lá no exemplo da Mariazinha, é aquela coisa. 6 horas da tarde, Mariazinha tem um aniversário para ir, mas estourou o cano da loja e isso não dá para esperar até amanhã. Então, ela faz o que precisa ser feito. É a vontade dela continuar na loja até sei lá eu que horas e perder o aniversário? É lógico que não. Mas para não deixar as coisas caírem, ela faz o que precisa ser feito. Não necessariamente o que ela gostaria de fazer. Então, o homem, ele tem confiança, mas ele faz o que precisa ser feito. E nem sempre fazer o que se precisa significa fazer o que se deseja. Ok? Então, essa também é uma informação muito importante. Personalidade. Aí que tá. Lembra que eu falo pra vocês que todas as lâminas têm o polo positivo e tem o polo negativo? Aqui a gente tem uma coisa negativa, tá? Vamos falar do polo negativo primeiro. Então, o polo negativo, ele vai falar sobre o quê? Muitas vezes sobre uma pessoa indecisa. Lembra aquilo que eu falei pra vocês? Que essa carta aqui, ela vai falar sobre um certo medo, ela vai falar também de uma autoconfiança, mas ela também vai falar a respeito de indecisão, tipo, ai, agora eu não sei se eu quero. Pois é, no polo negativo, desculpa, gente, eu devia ter pego minha água, enfim, ai, tô bem. No polo negativo, essa carta ela vai falar a respeito da pessoa que nunca se decide. É a pessoa que nunca sai de cima do muro. É o eterno indeciso. Ai, não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Ai, eu não sei se eu vou pra direita ou se eu vou pra esquerda. Não sei se eu abro uma empresa ou se eu realmente procuro um emprego. Sabe aquela pessoa que não toma decisão? É a pessoa que muitas vezes não bate o martelo, ela não faz, ela não acontece. Ela fica o tempo todo só tentando equilibrar as coisas, mas existem momentos em que a gente precisa tomar uma decisão. E aí, amor da minha vida? O que você vai fazer da sua vida? Essa pessoa tem uma dificuldade muito grande para conseguir fazer isso, tá? Então, olha só, polo negativo. Justamente pelo fato de nunca tomar uma decisão, isso muitas vezes acaba deixando as pessoas à sua volta irritadas. Uma situação que nunca se define e que fica eternamente se repetindo. Essa carta pode falar de ciclos repetitivos e nocivos, onde a pessoa não consegue se desvencilhar. Então, por exemplo, imagina, sabe aquela história do dedo podre? Ai, Tita, eu não tenho sorte em relacionamento, eu tenho dedo podre. Se tem um cafajeste a 10 quilômetros e mais de 1000 homens, é por aquele que eu vou me apaixonar. Sabe? Todo mundo já deve ter ouvido essa história. Todo mundo, se bobear, já deve até ter repetido esse mesmo discurso, né? Pois é. Quais são as decisões que você tá deixando de tomar? Que estão fazendo com que essa situação sempre se repita na sua vida? Aí você começa a conversar com a pessoa, você vê que a pessoa assim... Ai, não, ó, eu saí com o Joãozinho. Ele fez uma coisa que não foi muito legal, mas... Ah, eu desculpei, né? Afinal de contas, ele pediu desculpas, ele foi tão bonzinho, não sei o quê. Tá. Aí depois, na semana seguinte, então, o Joãozinho aprontou de novo, mas, poxa vida, eu desculpei de novo, né? E aí, quando você começa a ver, você percebe que, na verdade, essa pessoa sempre teve esse comportamento em todos os relacionamentos por onde ela passou. Entende? É a pessoa que nunca toma a posição de falar assim, escuta, amado, isso eu não aceito, porque se já tá assim no começo desse relacionamento, imagina daqui a 1 ano, imagina daqui a 10 anos, imagina, eu não quero isso pra mim. Então eu me posiciono falando, eu não quero. Não, é a pessoa que fica sempre em cima do muro e que nunca toma uma atitude, nunca faz o que precisa ser feito. E com isso, justamente pelo fato da pessoa não se posicionar, ela vai sempre se colocando em situações repetitivas, situações destrutivas e repetitivas. E as pessoas que estão em volta acabam ficando com raiva.
acabam ficando com raiva porque fala, mano, fulana não aprende mesmo, né? Então, assim, aconteceu hoje, vai acontecer amanhã, não importa o que a gente fala, não importa o que a gente diga, e aí as pessoas acabam se afastando, porque fala, é isso, entende? Esse é o lado negativo dessa carta. Então, ela vai falar de indecisão, de não posicionamento, de ciclos repetitivos e negativos, tá? Esse é o polo negativo. Na personalidade, que nem eu falei, também vai falar de uma pessoa que nunca toma decisão. Pelo menos não uma decisão concreta, sabe? É a pessoa que você consegue levar na lábia muitas vezes. Está sempre em cima do muro, não se posiciona, é a pessoa que só vai remando conforme a maré. Não se trata de uma pessoa mau caráter. Isso é importante, ó. Não se trata de uma pessoa mau caráter, nem nada do tipo. Ela realmente só não sabe muitas vezes o que fazer. É uma pessoa honesta, mas como ele quer tudo, muitas vezes acaba ficando sem nada. Ele vai sempre tentar mediar as situações e não necessariamente decidir por um lado ou pelo outro. Então, assim, é uma pessoa boa para intermediar situações, tá? Quando a gente fala de personalidade. Então, tá tendo uma briga, tá tendo um conflito, a pessoa vai lá, vai conversar com um, vai conversar com o outro, vai tentar fazer as pessoas fazerem as pazes, mas ele não vai virar pra nenhum deles e falar assim, olha, você tá certo, fulano tá errado. Não. É a pessoa que sempre vai fazer assim, olha o lado do fulano. Aí chega pro fulano e fala, fulano, olha o lado do ciclano. Entende? Ele nunca vai chegar e apontar o dedo e tal. Em alguns momentos isso é bom. Isso é bom, que é justamente essa questão de intermediar brigas, intermediar conflitos e tudo mais, né? Mas também é uma pessoa que não se posiciona. E volto a dizer, que nem tá escrito aqui na apostila, não é uma pessoa mau caráter. Tem gente que às vezes confunde e fala, não, mas fulano tá fazendo isso de sacanagem, come quieto, né? Ele não toma nenhum partido aí, nem de um lado nem de outro, porque ele quer ver qual que é o partido que vai se dar melhor aí. Não é isso. É uma pessoa que muitas vezes até sofre por conta disso, por não ter esse pulso um pouco mais firme, entende? A gente não tá falando de uma pessoa que é mau caráter, a gente não tá falando de uma pessoa que tá fazendo isso de propósito porque não quer ficar mal nem com um lado nem com o outro, não é isso. É uma pessoa que verdadeiramente muitas vezes não sabe o que fazer. É uma pessoa que verdadeiramente fica em cima do muro porque, tipo, meu Deus, e agora? O que eu faço? Entende? Não é uma pessoa mau caráter. Aqui a gente pode falar de uma pessoa que é honesta, uma pessoa que é sincera, uma pessoa que é verdadeira, mas é uma pessoa que é meio perdida. Acho que esse é o termo adequado, é uma pessoa meio perdida. E que tá o tempo todo tentando equilibrar as coisas, tá? Palavras-chave: autoconfiança, equilíbrio, jogo de cintura e dúvida, ok? Autoconfiança, equilíbrio, jogo de cintura e dúvida. Dentro de tudo isso que eu falei, tudo isso que eu expliquei, se você quiser ancorar alguma outra palavra-chave que para você seja mais, né? Vou usar tal palavra-chave. Tenham em mente que as palavras-chaves são apenas palavras para nos ajudar a lembrar de um contexto muito maior, tá? Então, de repente, dentro disso que eu falei, por exemplo, ficou na minha mente o perdido. Eu sei que é uma pessoa perdida. Beleza, usa isso como palavra-chave. Eu sei que o 2 é uma pessoa perdida, mas eu sei que é uma pessoa que tem jogo de cintura. Ok, entendem? As palavras-chave, elas servem única e exclusivamente para fazer vir à memória de uma maneira mais rápida uma ideia muito maior, um conceito muito maior, tá bom? Não vão querer jogar usando só palavra-chave. Pelo amor de Deus, tá? Porque tem gente que faz isso, só decora a palavra-chave e... Por isso que a gente acaba tendo um monte de confusão, um monte de jogo errado aí. As palavras-chave, elas são como se fosse uma muleta para nos ajudar a lembrar de um contexto muito maior. Vocês precisam estudar as lâminas. Uma dica, eu não lembro se eu falei isso em algum vídeo. Se eu não falei, eu vou falar agora, e se eu já falei, vocês escutem de novo. Uma coisa que eu acho muito interessante é: durmam com as lâminas embaixo do travesseiro. Todas? Não todas.
Por exemplo, hoje você assistiu esse vídeo da lâmina número 2, então você vai pegar a lâmina número 2 e você vai colocar a lâmina número 2 debaixo do teu travesseiro. Semana que vem você vai assistir da lâmina número 3, semana que vem você vai pegar a lâmina número 3 e vai colocar debaixo do travesseiro. Você pode fazer isso por uma noite só, você pode fazer isso por 2 noites, por 3 noites, pela semana inteira, até você estudar a próxima lâmina, tá? Dentro de uma questão energética mesmo, você vai estar recebendo a vibração dessa carta aqui. Mas mesmo dentro de uma questão psicológica, né, PNL, Programação Neurolinguística, você vai estar ancorando a energia das coisas que você estudou no teu inconsciente, porque você tá fazendo isso de uma maneira consciente, tipo, olha, eu estudei a lâmina número 2 e eu vou colocar a lâmina número 2 embaixo do meu travesseiro. O fato de você fazer isso é como se você estivesse comunicando para o teu cérebro, até de uma maneira inconsciente, olha, eu quero gravar isso daqui. O que o meu inconsciente vai me trazer muitas vezes em relação a sonhos relacionado a essa carta que eu estudei, entende? Então, tanto do ponto de vista energético, porque sim, lembra, isso daqui é uma energia, isso daqui pulsa uma vibração, são símbolos que tem aqui, isso vai pulsar uma energia sim, tá? Então, tanto do ponto de vista energético quanto do ponto de vista mental, é interessante vocês estudarem a carta e colocarem ela debaixo do travesseiro. E aí, meus amores, deixem do lado de vocês um caderninho para vocês anotarem. Qualquer coisa vocês vão acordar no dia seguinte ou ao longo da semana que vocês deixarem a lâmina lá, e às vezes você sonhou alguma coisa, nossa, sonhei isso. Quando você vê, muitas vezes tem a ver justamente com a lâmina ou com as coisas que a gente estudou. Nossa, a Tita falou da Mariazinha que abriu uma loja e eu sonhei que eu tava abrindo uma loja e estourou o cano lá. Enfim, ou seja, isso foi pro teu inconsciente de alguma forma e isso é muito bom, tá? Então, fica a dica aí pra vocês. Durmam com as lâminas debaixo do travesseiro, mas à medida que vocês forem estudando, não só as do tarô, eu vou estudar baralho cigano, beleza, estudei a lâmina número 1, então aquela noite eu vou colocar a lâmina número 1 debaixo do travesseiro, vejo como que vai ser a minha semana depois de receber toda essa energia, toda essa influência da lâmina número 1, anoto, vou estudar a lâmina número 2, estudo primeiro a lâmina número 2, isso é importante, tá? Primeiro você estuda a lâmina, depois de ter estudado e pego o conteúdo, aí você vai colocar a lâmina debaixo do travesseiro e vai dormir, tá certo? Então fica essa dica aí pra vocês, isso realmente ajuda, tá? Ajuda bastante. E eu acho que é isso, meus amores. Acho que eu terminei de falar da lâmina número 2, deixa eu ver, pelo menos do que tá aqui na apostila é isso. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem a dúvida de vocês aqui nos comentários ou lá no Telegram, né, de repente. Eu até tava pensando em fazer vídeos só respondendo dúvidas, mas enfim, eu acho que ainda não tem conteúdo suficiente pra fazer isso, pelo menos até agora, né, que eu fiz só até esse vídeo, mas vamos amadurecer um pouquinho mais a ideia. E outra coisa, me mandem relatos. Assistam os relatos que já estão indo ao ar toda sexta-feira, para vocês terem uma ideia do que é que eu tô falando. E ó, tem relatos muito legais, viu? Tem relatos muito bacaninhas aí. Então assistam os relatos, para vocês terem uma ideia do que é, e me mandem relatos no contosdecartas@gmail.com. Contos de cartas, no plural, @gmail.com. Eu vou amar ler os relatos de vocês, tá certo? E se você tem vontade de aprender a respeito de baralho cigano, nós temos o curso lá na plataforma da Hotmart. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então, só dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. E aí, as aulas já estão gravadas, é o curso de formação em baralho cigano. Belezinha? Amores da minha vida, meus encantados, lindos e maravilhosos, um super beijo, uma semana mais do que abençoada, e eu vou gravar outro vídeo agora, tá? Que é o vídeo que eu não postei ontem por causa do negócio do meu celular, belezinha? Fui, seus lindos, suas lindas, até mais!